Estamos ao vivo. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h20. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Iniciaremos com os expedientes recebidos do senhor prefeito. Ofícios. Ofício número 246 de 2020. Ofício número 246 de 2020, Nazaré Paulista, 9 de junho de 2020. Encaminha balancetes do mês de abril de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência os balancetes da receita e da despesa do mês de abril de 2020. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, Prefeito Municipal. Os balancetes da receita e da despesa ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria para análise e extração de cópia que desejar fica autorizado. Expedientes diversos recebidos. Ofício número 1056 de 2020, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Assunto: moção de protesto à Polícia Rodoviária Estadual e à Artesp pelo ocorrido com pacientes de hemodiálise, quando da apreensão do veículo oficial ocorrido no último dia 15 de janeiro de 2020. Senhora Presidente, cordialmente cumprimentando-a em atenção ao ofício em epígrafe, venho, por intermédio do presente, encaminhar a Vossa Excelência cópia da manifestação exarada pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No ensejo apresento os meus protestos de elevada estima e consideração. São Paulo, 11 de maio de 2020, Renato Lemes. Ofício 1800 de 2020, Secretaria de Segurança Pública, do chefe de gabinete do comandante-geral, ao ilustríssimo senhor chefe de assessoria parlamentar da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Com os cordiais cumprimentos, incumbiu-me o comandante-geral de restituir a Vossa Senhoria o expediente número 2020-00773, que trata da moção de protesto número 54 de 2020, proveniente da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, encaminhada à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, na qual manifesta contra a ação da Polícia Rodoviária Estadual e Artesp pela falta de consideração e humanidade para com os pacientes de hemodiálise no episódio da apreensão de veículo oficial ocorrido no dia 15 de janeiro de 2020, nos termos consignados nos expedientes de origem. Cumpre esclarecer, consoante manifestação da corregedoria desta instituição, que cópia foi remetida ao comandante do policiamento rodoviário, solicitando conhecimento e providências necessárias para a apuração dos fatos.
Aproveito a oportunidade para renovar a vossas senhorias protestos de estima e consideração. São Paulo, 13 de abril de 2020. Paulo Henrique Fontoura Faria, Coronel PM. Esse documento ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria para análise e, se necessária, a extração de cópia que desde já fica autorizada. Expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei. Nazaré Paulista, 8 de junho de 2020. Senhores vereadores, apresentamos à consideração de vossas excelências o presente projeto de lei que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Municipal 79 de 1971, que dispõe sobre loteamentos e dá outras providências. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de vossas excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Sensinelli, vereador, Dolores dos Santos, vereadora. Projeto de Lei 292 de 2020 dispõe sobre, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Municipal 79/71 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 27 da Lei 79/71, promulgada em 24 de agosto de 1971, o qual passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 27. A área mínima dos lotes de terrenos residenciais localizados no município de Nazaré Paulista será com a seguinte metragem. Parágrafo 1º. O disposto contido neste artigo não se aplicará a. Aos loteamentos aprovados antes da vigência desta lei. B. Aos parcelamentos consolidados que venham a ser objetos de regularização fundiária através do programa Cidade Legal ou qualquer outro programa semelhante, seja de âmbito federal, estadual ou municipal. C. Aos que venham a ser objetos de partilha judicial. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a consolidar a Lei Municipal número 79 de 71 com a presente alteração. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 8 de junho de 2020. Luiz Carlos Sensinelli, vereador. Dolores dos Santos, vereadora. Exposição de motivos ao projeto de lei número 292 de 2020. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho o presente projeto de lei a intenção de alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Municipal número 79 de 71, promulgada em 24 de agosto de 1971, que dispõe sobre loteamentos. Em 4 de setembro de 2019, através de Lei Municipal 1464 de 2019, o chefe do Executivo Municipal alterou a redação do artigo 27 da referida lei. Porém, esqueceu-se de prever os casos de loteamentos implantados anteriormente à promulgação da alteração da redação e também de parcelamentos consolidados, que estão sendo objetos de regularização fundiária através do programa Cidade Legal do governo estadual, onde se sabe que alguns lotes possuem área inferior aos mínimos exigidos. Isso causou complicações aos contribuintes junto ao Departamento de Obras, que passou, desde a promulgação da lei, a rejeitar a aprovação de projetos de construção e de desdobro em imóveis pertencentes a loteamentos antigos. Assim, senhores vereadores, contando com a compreensão e colaboração dos nobres pares, para deliberação e posterior aprovação do projeto. Atenciosamente, vereador Luiz Carlos Sensinelli, vereadora Dolores dos Santos. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Nazaré Paulista, 9 de junho de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores,
Apresento à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre denominação de via de servidão no bairro Itinga, de Rua Joaquim da Silva, Zico Mineiro. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Célio Aparecido Pinheiro, vereador. Projeto de Lei número 293 de 2020. Dispõe sobre denominação de via pública de servidão que especifica no bairro Itinga, Rua Joaquim da Silva, Zico Mineiro. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de Rua Joaquim da Silva à atual via de servidão sem nome localizada no bairro Itinga. Parágrafo 1º. Tem seu início na altura do KM 0,06 da Rua Antônio Pereira Guimarães, lado direito no sentido cidade e bairro, e segue por uma extensão de 680 metros até encontrar o KM 070 da estrada vicinal Túnel das Águas Claras, possuindo em toda a sua extensão 5 metros de largura, tendo em suas confrontações do lado direito e do lado esquerdo com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição Rua Joaquim da Silva, Zico Mineiro. Artigo 2º. O abaixo assinado e a certidão de óbito do homenageado ficam fazendo parte integrante desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 9 de junho de 2020, vereador Célio Aparecido Pinheiro. Exposição de motivos ao projeto de lei número 293 de 2020. Excelentíssimos senhores vereadores, o projeto de lei ora apresentado visa autorizar o Executivo Municipal a denominar via de servidão localizada no bairro Itinga. O projeto de lei foi elaborado a pedido dos moradores que solicitam a denominação da referida rua, inclusive apresentaram abaixo assinado. Já recebemos solicitação de moradores de determinadas localidades solicitando que seja denominada a sua estrada, a sua servidão, a sua rua. Alguns até sugerem a denominação, como é o caso do presente projeto de lei. O argumento utilizado para a necessidade de denominação oficial sempre encontra respaldo na dificuldade que os moradores enfrentam em fornecer seu endereço e em receber a entrega de mercadorias. Nesta esteira, tratamos de apresentar projeto de lei autorizando a denominação de via de servidão para atender solicitação dos moradores. O abaixo assinado e a certidão de óbito do homenageado faz parte integrante do projeto de lei. Esclarecemos também que juntamos cópias do croquis de localização com as devidas coordenadas e extensão da via. É de se ressaltar ainda que referida rua já possui rede de energia elétrica e recebe os serviços de reparo e manutenção por parte da Prefeitura Municipal. Assim, senhora Presidente e nós, vereadores, após a apresentação dessas considerações, esperamos que o presente projeto receba apoio unânime dos nobres pares. Atenciosamente, Célio Aparecido Pinheiro, vereador. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para os pareceres. Parecer número 465 de 2020.
Nazaré Paulista, 28 de maio de 2020. Senhores vereadores, nos termos da resolução número 9 de 2019, que instituiu a Comissão Especial de Assuntos Relevantes, tendo em vista o período de suspensão das sessões ocorridas em face da pandemia da Covid-19, serve o presente para levar à consideração de Vossas Excelências o presente projeto de resolução que altera a redação da Resolução 4 de 2011, dispondo sobre sua reestruturação, de modo a atender às disposições do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dispondo sobre a readequação da função de assessor jurídico, que passará a denominar-se chefe da assessoria jurídico-legislativa, para o desempenho da coordenação de assuntos jurídicos e legislativos junto à Câmara Municipal. Igualmente, na estrutura administrativa da Câmara Municipal, com os atributos próprios da chefia que lhe incumbe a função de seus requisitos e da outras providências. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Homero Aparecido de Moraes, Joel de Almeida e Luiz Carlos Sensinelli. Projeto de resolução número 11 de 2020 dispõe sobre a alteração do emprego ao anexo 2, emprego de provimento em comissão e da outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2º, emprego de provimento em comissão, da Resolução 4 de 2011, o emprego de assessor jurídico passa para chefe da assessoria jurídico-legislativa com a seguinte denominação, quantidade e referência, passando a vigorar da seguinte forma. Denominação, chefe de assessoria jurídico-legislativa, quantidade, 1, referência, 9. Atribuições, chefiar os serviços jurídicos e legislativos junto à Câmara Municipal e ao Gabinete da Presidência. Prestar assessoramento em assuntos jurídicos direto à presidência da Câmara Municipal e à mesa diretora como um todo. Prestar assessoramento em assuntos legislativos direto à presidência da Câmara Municipal e à mesa diretora como um todo. Chefiar e coordenar as atividades jurídicas e intrapartidárias entre a presidência da Casa e os demais vereadores. Chefiar e coordenar as atividades legislativas e intrapartidárias entre a presidência e os demais vereadores. Coordenar atividades jurídicas externas do gabinete da presidência. Coordenar as atividades legislativas externas do gabinete da presidência. Lotação, gabinete da presidência, carga horária, 20 horas. Requisitos, possuir ensino superior completo em ciências jurídicas. Ser maior de 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos políticos, não estar impedidos de contratar com o poder público através de sentença transitada em julgado, possuir reconhecida idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Artigo 2º. Fica extinto o cargo de assessor jurídico constante do anexo 2, empregos de provimento em comissão, criado pela Resolução 4 de 2011, de 17 de maio de 2011. Artigo 3º. Fica a mesa da Câmara autorizada a proceder à consolidação da Resolução 4 de 2011 com as alterações ora proposta. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 28 de maio de 2020. Dolores dos Santos, presidente. Luiz Carlos Sensinelli, primeiro secretário. Flávio Gonçalves Gonzaga, segundo secretário. Homero Aparecido de Moraes, presidente da Comissão Especial. Joel de Almeida, relator da Comissão Especial, e Luiz Carlos Sensinelli, membro da Comissão Especial.
Passaremos para os pareceres. Parecer 465 de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 284 de 2020. A Comissão de Justiça e Redação, reunida em 9 de junho de 2020 para analisar o relatório número 465 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 284 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, que dispõe sobre fixa o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Nazaré Paulista para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E, quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse a apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, membro. Parecer número 466 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 284 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida em 9 de junho de 2020, para analisar o relatório número 466 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 284 de 2020, de autoria da mesa diretora, que versa sobre a fixação dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Nazaré Paulista para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Parecer 467 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 285 de 2020. A Comissão de Justiça e Redação, reunida em 9 de junho de 2020 na sala de reuniões, para analisar o relatório 467 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei 285 de 2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, que dispõe sobre fixa o subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Nazaré Paulista para a legislatura de 2021-2024 e da outras providências. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E, quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, de autoria da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Célio Aparecido Pinheiro, como membro. Parecer 468 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 285 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida em 9 de junho de 2020, para analisar o relatório número 468 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei número 285 de 2020, de autoria da mesa diretora, que versa sobre a fixação do teto do subsídio do prefeito e vice-prefeito para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências.
O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Parecer 469 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 288 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões no dia 9 de junho de 2020 para analisar o relatório 469 de 2020, elaborado pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 288 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria crédito suplementar no valor de R$10.000, destinados às despesas de custeio de equipamento e material permanente através de recursos do FINISA. O nobre vereador relatou, concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer número 470 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 288 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 9 de junho de 2020 para analisar o relatório 470 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei número 288 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$10.000, destinados a fazer frente às despesas de custeio de equipamentos e material permanente através de recursos do FINISA. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente, e vereadora Dirce Maria dos Santos, como membro. Parecer 471 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 289 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões no dia 9 de junho de 2020 para analisar o relatório número 471 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei número 289 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria crédito adicional suplementar no valor de R$16.000, destinado à aquisição de custeios e equipamento permanente para manutenção de logradouros públicos e da divisão de trânsito. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, e boa técnica legislativa, e, quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse a apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes como presidente e vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer número 472 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 289
de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 9 de junho de 2020 para analisar o relatório 472 de 2020 apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira ao projeto de lei número 289 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$16 mil destinados a fazer frente às despesas de custeios de equipamentos e material permanente para manutenção de logradouros públicos e da divisão de trânsito. O nobre vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Parecer 473 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 291 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 9 de junho de 2020 para analisar o relatório número 473 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 291 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, que dispõe sobre: autoriza a denominação de estrada de servidão que especifica no bairro Quatro Cantos e dá outras providências. Estrada de servidão do Morro Verde. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e pela boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu a aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa sem que houvesse a apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Passaremos para as indicações. Indicação número 669 de 2020. Indicação número 669 de 2020, de autoria da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo. Indica ao prefeito municipal a limpeza e manutenção da rua Benedito Augusta da Silva, no bairro Tanque Preto. Indicamos ao prefeito municipal a adoção das necessárias e urgentes medidas no sentido de se determinar ao Departamento Municipal de Obras e Serviços Municipais a manutenção na rua Benedito Augusta da Silva, no bairro Tanque Preto, mais conhecida como Rua do Dito Moi. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre. E lembro aos senhores vereadores que desejarem falar, que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra do vereador Célio Aparecido Pinheiro. Senhor presidente e nobres vereadores, quero cumprimentar a todos que acompanham pelas redes sociais. Quero parabenizar a vereadora Wanda pela indicação. Eu também recebi vários pedidos, uma vez que a funcionária que cuida da limpeza das ruas do bairro Vicente Nunes está afastada devido ao Covid. E o prefeito me garantiu que amanhã o pessoal da limpeza estará indo para o Vicente Nunes para fazer lá dar uma geral lá, que o bairro realmente está com bastante sujeira, né? Deixa de varrer, folha seca, essa época é normal.
Na semana passada, senhor presidente, eu fiz um comentário dizendo que os pacientes foram-se ao AME para um mutirão da catarata. Eu me equivoquei no mutirão e o Zezinho foi até a casa dos pacientes e pegou o relatório dos pacientes que estiveram lá. Então foi o José Braz de Lima, no dia 6/6, consulta meio-dia e 7, passou com o Dr. Edson Kenji, oftalmologista. Eles fizeram um exame preparatório para a cirurgia de catarata. Então realmente passaram com oftalmo. E um outro paciente é o Sivaldo de Oliveira. Ele fez um mapeamento de retina, passou com o médico, doutora Natália, oftalmologista. Então, ambos os pacientes estiveram-se no AME no sábado, inclusive, eu acho que o AME abriu aí uma agenda extra, devido a toda essa situação, para que pudesse atender, e o encarregado, no caso, o Zezinho, fez a gentileza de levar os pacientes até o AME, para que pudesse ser feito esses exames. Quem tiver dúvida, os exames estão na minha mão, quem quiser, fique à vontade. Por coincidência, hoje também, voltando do transporte da hemodiálise, segunda, quarta e sexta, já há 4 anos, eu faço esse serviço de pegar o pessoal em Bragança e trazer até o Atibainha, já por 4 anos assim. E eu tive o prazer também de conhecer hoje o Michel, lá do bairro do Atibainha, ali meio que divisa, porque o transporte passa bem em frente à casa dele, e eu parei lá com os pacientes para a gente se conhecer e tirar algumas dúvidas. E foi muito boa a conversa. Acabei conhecendo ele, e às vezes a gente até, de repente, julgar não, mas pensa uma coisa e é outra, né? E eu acho que ele fez até certo, porque, de acordo com a conversa dele, segundo ele, chegou no ouvido que os carros da prefeitura que faz o transporte de pacientes não são higienizados, né? Chegou no ouvido dele. E também um paciente que faz hemodiálise fez o exame e deu positivo, e estava viajando com nós no mesmo carro. E também chegou no ouvido dele que eu falei, zombando de um paciente, que ele iria pegar o Covid-19 e aí estava lascado. Bom, eu cheguei lá para esclarecer para ele, e foi boa a conversa, que o hospital tem o exame do paciente, porque jamais eu vou andar com paciente com Covid positivo no carro, primeiro, que a minha saúde também que está em risco. Por mais que a gente tome precauções, o paciente que está com Covid positivo, ele tem que ir numa ambulância. Somente ele. E o motorista totalmente com avental e tudo mais. Então, quando foi comentado sobre isso, o hospital fez um exame na paciente, do bairro do Cuiabá, e deu negativo no teste rápido. Reconfirmou o teste, fez mais uma vez e deu negativo. Então, essa paciente foi fazer hemodiálise, junto com os demais pacientes, com o teste negativo, porque eu vi o teste. E amanhã eu vou solicitar à enfermeira-chefe, a Isis, que tire uma cópia desse teste para mim. Também, esse carro da prefeitura, aliás, todos os carros, desde que começou essa onda do Covid, todos os dias a prefeitura comprou uma bomba dessas de mata-mato. Todos os dias tem um funcionário que faz a higienização de todos os carros. E isso é feito com relatório,
joga-se água com produto lá, não sei se é cloro, o que é, mas por dentro e por fora de todos os carros da saúde é feito esse controle. Então, só quero deixar bem claro que é feito sim a higienização. Quanto a eu zombar de um paciente dizendo que ele está sentando num assento que o paciente não tem cabimento. Eu trabalho há 25 anos no hospital com ambulância e seria muito antiético eu chegar em casa e contar para alguém de casa que hoje eu transportei um paciente que tem o soro positivo, é aidético, ou tem câncer, ou foi estuprado, ou teve um parto no caminho, ou é tuberculoso, ou tem sífilis, enfim, isso é antiético. Aconteceu lá, morre lá. Minha esposa também trabalha na saúde, e lá em casa é proibido falar de hospital e de saúde, porque senão vira um tropé, já não chega o dia a dia ainda em casa também. Bom, e eu digo sempre aos meus pacientes que a gente está num barco só. Se eu acontecer de passar mal e desmaiar, por exemplo, todos vão sofrer com um acidente. Se o paciente tiver uma convulsão, todos vão sofrer ali naquele momento da situação. Então, quer dizer, jamais eu teria coragem de falar para um paciente, viu, você vai pegar o Covid, você vai morrer. O que a gente escuta de alguns médicos é que, mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, a maior parte das pessoas vão se contaminar. Isso a gente escuta de bastante médico falando. Vamos rezar e pedir para que a gente não esteja nessa porcentagem. Né? Ah, mas tal paciente tem, como que fala, baixa, imunidade baixa. Não. Você vê que enfermeiro forte pegou e não aguentou. Você vê que pessoas com 95 anos pegou e saiu. Então é uma coisa muito relativa. A gente não tem conhecimento direito como que funciona. Mas o que eu quero dizer do requerimento do Michel é que com certeza o departamento jurídico da prefeitura irá responder, e ele fez certinho de pegar a resposta na fonte segura, porque o jurídico vai entregar relatório de higienização, vai entregar os exames negativos do paciente, ou positivo, né? Vai também investigar os pacientes que viajam juntos e ouvir cada um deles. Né? O que eu digo é que eu vou continuar com esse meu trabalho, e eu sei que agora nessa situação próximo da política, muitas vezes a conversa esquenta. A gente tem que ser bastante democrático e saber entender críticas e ofensas. Xingamento de baixo escalão e pessoas que querem o bem da cidade. Para essa situação de xingamento de baixo escalão e rebaixar o nível, existe a justiça. A delegada abraça com todo carinho a situação e ela cuida disso. Agora, uma crítica construtiva, uma crítica que seja para melhorar, um alerta, uma dica, será sempre bem-vindo, vereadora Wanda. Eu aceito, normalmente, com muita simplicidade, eu aceito assim, ó vereador, você estava dirigindo aquele carro, aquele carro está com o pneu careca, tome cuidado na próxima. É uma dica. Eu acho que é super interessante isso. Apesar que tem o departamento de transporte que tem que ver isso. Mas, às vezes, a opinião pública é muito importante. E tem que ser dada mesmo. Né? Mas é isso. Quanto aos pacientes, está aqui o relatório dos pacientes. Quanto ao requerimento, vai ser respondido. O jurídico tem 15 dias para responder da prefeitura. E caso o requerimento não esteja a contento do solicitante, com certeza ele irá tomar outras decisões, alguma denúncia em algum lugar, Ministério Público, enfim. Mas foi documentado o fato e é isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos e o meu muito obrigado.
Mais alguém? Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Fábio. Boa noite, presidente, nobres colegas, todos aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar a vereadora Wanda pela sua indicação e, aproveitando, fazer umas indicações verbais para que se tomem providências. Lá no bairro do Tanque Preto mesmo, na rua Berto Loreto, está com buraco, com água parada, até com essa chuvinha, essa pouca chuva que deu. Então, que o setor de obras da prefeitura tomasse providência com essa rua. Também no bairro Moinho 1, próximo a Dom Pedro, tem a primeira rua com uma torre lá. Ela nunca foi feito, a prefeitura nunca fez nenhuma limpeza, nenhum tapa-buraco, então eu venho aqui pedir para que o prefeito, o departamento de obras, tome algumas providências com isso, com essa rua aí. E outro caso, novamente, que não foi tomado nenhuma providência, com o cemitério de Nazaré. Mais uma vez, mais um final de semana, um desrespeito, familiares tendo que pedir para as pessoas que saiam de cima, que a pessoa possa lá visitar o seu ente que está lá. Mas, infelizmente, até agora não foi tomada nenhuma providência, então eu espero que, pelo menos essa semana, o prefeito, sua equipe, tome providência, ponha um vigilante, um guarda lá, para que não ocorra mais, que esse final de semana teve mais gente empinando pipa ali dentro do que gente na rua, porque na rua ninguém está ficando mesmo, então o cemitério estava lotado de marmanjo empinando pipa. Então que se tome providência, que ponham segurança lá. Só isso, presidente. Mais alguém? Vamos pedir por escrito, né? Faz por escrito, todo mundo assina, daí deve tomar providência. E a mesma coisa lá. Você vai lá, é só marmanjo empinando pipa, quebrando os túmulos, ninguém está nem aí. Então, está mais do que na hora de que tome providência. Como eu te falei, se colocar um guarda ali, vai inibir um pouco, se eles quiserem ficar, ele pode ligar 190, chamar a polícia. Agora, se não tiver ninguém ali, como é que vai chamar? Não tem nem como. Só isso, presidente. Mais alguém? Declaro encerrado o expediente. Passaremos para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte dessa sessão ordinária que trata da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Queria pedir para incluir na ordem do dia, já com o parecer realizado, o parecer 473/2020, que o projeto de lei 291/2020 entrasse para a ordem do dia, que a senhora consultasse os nobres vereadores para essa solicitação. Somente, presidente. 200 e o quê? Verdade, presidente. Pois não? Também gostaria de solicitar aqui o projeto de lei 289 e 288, para que também entrasse na ordem do dia.
Coloca o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes, 288 e 289, em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Eu coloco o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes, 288 e 289, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes, 288 e 289, aprovado por unanimidade. Coloco o requerimento verbal do vereador Jefferson, número 291, em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o requerimento verbal do vereador Jefferson em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes e Jefferson aprovado por unanimidade. Iniciaremos agora a segunda parte da sessão ordinária, que trata da ordem do dia. Processo TCE 006456-989-16, dígito 9, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, relativo ao exercício 2017, bem como os anexos a ele vinculado e o respectivo parecer favorável pela aprovação das contas, com recomendações pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Única discussão e votação com quórum qualificado, 2/3. Coloco o TCE 006-456-989.16-9, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, em única discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o TCE 006-456.989.16-9, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o TCE 006-456.989.16-9, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista, relativa ao ano 2017, aprovado em única votação por unanimidade. Projeto de Lei 282 de 2020, de autoria da vereadora Dolores dos Santos, que dispõe sobre, altera a redação do inciso 2º da Lei Municipal 1309 de 2017 e dá outras providências. Segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei 282 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 282 de 2020 em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 282 de 2020, de autoria da vereadora Dolores dos Santos, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei 278 de 2020, que dispõe sobre
as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Primeira discussão e votação. Quórum simples. Coloco o projeto de lei número 278/2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 278/2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 278/2020 de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei 283 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a proceder à desapropriação amigável e gratuita e da outras providências. Primeira discussão e votação. Quórum simples. Coloco o projeto de lei número 283/2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 283/2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 283/2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei 288 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$10.000 e da outras providências. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 288 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Coloco o projeto de lei número 288 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 288 de 2020 aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei 289 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$16.000 e da outras providências. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 289 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 289 de 2020 em primeira e segunda votação por unanimidade.